Aleluia, que maravilha, né, irmãos? Nós temos um privilégio muito grande, né? Porque aprove o Senhor Deus que um dia alguém falou de Jesus para nós, né? E o Espírito Santo usou esse alguém para transmitir esta mensagem para nós, né? Éramos andávamos cansados, éramos desprezados, né? Éramos jogados assim para o lixo, né, irmãos, nas mãos do inimigo, né? Ninguém dava nada por nós, né? Mas um dia alguém falou de Jesus para nós, aleluia, falou desse Cordeiro, e eu creio que esta mensagem, ela nunca saiu do seu coração, ela nunca saiu dos nossos corações, não é verdade? Sempre o Espírito Santo faz nós lembrarmos que nos momentos complicados, basta nós olharmos para Jesus, olhar para o Cordeiro de Deus, né, irmãos? Principalmente nos dias que nós estamos vivendo, né? Queridos, se o povo, o mundo, né, soubesse o que é Jesus na sua vida, muitos que desprezam a palavra, fecha o coração, não aceita a palavra da verdade, e é por isso que anda dominado pelas coisas deste mundo, né? Dominado pela vontade do Satanás, e é o que nós vemos aí a situação. Mas existe ainda um, que é Jesus Cristo, que resolve o problema do pecado. Existe um, que é Jesus Cristo, que liberta, que perdoa, que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo e leva para o céu, aleluia. Existe um, que nele há esperança, e nele há a nossa força, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, no livro de São Lucas, não é? Glória a Deus. São Lucas, do capítulo 10, e o versículo 35, né? O versículo que foi escolhido, né, para o tema desta campanha. Nós estamos hoje no segundo dia, né, segunda edição da nossa campanha, que traz o tema: cuida dos meus, que eu te recompensarei. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Está registrado no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, e o versículo 35. Oh, glória, aleluia. Qual, pois, desses três se parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O versículo 35, né? Todavia, o versículo 36, o verso 35, quero ler a parte B, irmãos. Cuida dele, e tudo que de mais gastardes, eu o pagarei. Vamos ler todos nós juntos, irmãos, a parte B do versículo 35. 1, 2, 3. Cuida dele, e tudo que demais gastardes, eu te pagarei, quando voltar. Glória a Jesus, aleluia. Uma mensagem de Deus para nós, né, irmãos? Eu estava aqui pensando, né? Deus é sábio, Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? Aleluia. Duas pessoas, né? O sacerdote e o levita, não importou aquela situação, mas teve um que importou e deixou uma linda mensagem, uma linda experiência para nós. Glória a Deus. E com isto, meus irmãos, Jesus venceu um grande desafio nesse questionamento quando ele encontrou com este moço, né? Que queria saber como que fazia para herdar o reino do céu. E assim existe muitos irmãos, né? Que não tem certeza de vida eterna, vai para lá, vem para cá, entra numa porta, sai, vai para outra, não tem firmeza, procurando um Jesus daqui e dali, mas na verdade está perdido, sem Deus, sem certeza de salvação, né? Mas Jesus é a porta, né? Ele mesmo mencionou: eu sou a porta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, infelizmente, tem muitos que ainda
entra em portas erradas, mas a porta certa é Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então, existem muitos que procuram facilidade no caminho, mas com Jesus é diferente, não é verdade, irmãos? Em Jesus, nós encontramos força, nós encontramos sabedoria e graça, e com Jesus, nós venceremos todos os desafios, porque nós estamos no caminho, o caminho é esse, não é verdade, irmãos? Pois bem, queridos, nós vamos fazer uma oração, convido o evangelista irmão Edson, estará orando por nós, né? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar, né? Só o Senhor tem a bênção para nos dar, né? Só Ele, vamos orar. Pai santo, justo e eterno Deus, Deus de maravilha, Deus de bondade, Deus eterno, fica conosco, Deus nos abençoa, Senhor, vai abençoando também aquelas famílias, Deus, que estão ali necessitando da Tua ajuda, do Teu poder, da Tua misericórdia, Pai. Oh meu Deus, a Tua força é grande para conduzir cada um de nós, Senhor, dia a dia, nesse mundo pecaminoso, Deus. Fica conosco, Pai, nos abençoa, vai sarando as feridas daqueles que estão necessitando, Senhor, vai abençoando a cada um dos Teus servos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e nos dá um culto abençoado nesta noite, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, amém, glórias a Deus. Glória a Deus, podeis vos assentar. Meus irmãos, igreja do Senhor, estamos felizes pelo cuidado que Deus tem dado para nós, não é verdade, irmãos? O Senhor tem nos proporcionado esta oportunidade para nós estarmos aqui. É uma pena, irmãos, que muitos perdem, né? Muitos perdem as oportunidades, o tempo passa e os problemas estão aí, embora que o Senhor resolve e nós estamos orando, entregamos uma situação, um problema daqui, e o Senhor vem e resolve, e abençoa, mas todavia, meus irmãos, os problemas, as dificuldades, elas não encerram aqui, né? A vida nossa é uma vida de grandes desafios, porém, o Senhor está conosco, e Ele está cuidando de nós, meus irmãos. Observam bem o cuidado de Deus para conosco. Aleluia, glória a Jesus. Para um pouquinho, irmãos. Analise um pouco do que Deus tem feito para você, né? Às vezes, irmãos, nós temos muito costume de ficar olhando para as dificuldades, né? Quem não tem Jesus é que vive numa vida de reclamação e murmuração, não é verdade, irmãos? Mas quem tem Jesus é diferente, aleluia! Quem tem Jesus sempre tem uma mensagem de vitória. Quem tem Jesus sempre conta com a vitória, aleluia, glória a Jesus. Meus irmãos, quando a gente pensa que Jesus ficou 40 dias e 40 noites em jejum por causa de mim, por causa da nossa vida, irmãos, e venceu um grande desafio, foram 3 tentativas, ai de nós se Jesus tivesse perdido a batalha ali com Satanás, irmãos, mas ele foi vitorioso, aleluia, e é por isso que a igreja do Senhor, ela caminha, ela marcha, glorificando o nome do Senhor, e eu e você, que é parte integral desta igreja, nós louvamos a Deus, porque temos um Jesus que cuida da igreja do Senhor, e se o Senhor cuida da igreja, nós como servos, nós como igreja, nós também estamos sendo guardados e protegidos pelas mãos do Deus o Todo-Poderoso, aleluia. Então, irmãos, nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. Temos muitos motivos para adorar o Senhor, glorificar o nome do Senhor. O salmista um dia, ele começou a meditar naquilo que Deus era para ele, né? E ele começou a meditar no que o Senhor fez para ele. Ele chegou a dizer: Senhor, espera aí, que darei eu pelos seus benefícios? Ele teve esse diálogo com o Espírito Santo e fez essa pergunta. É igual, é como se fosse você pensar naquilo que Deus já fez para você. E você chega: Senhor,
que eu posso fazer? O Senhor fez isso, fez aquilo. Aí você não dá nem conta de contar as bênçãos que Deus já fez na sua vida, não é verdade? Irmãos, esses dias eu cheguei aqui na oração de manhã, aqui na medida do possível, sempre eu passo aqui de manhã e vou orar um pouquinho, né, falar com Deus. E aí eu comecei a pensar no que Deus fez na minha vida. E, irmãos, eu pensei um dia, eu não sei se o irmão Ismael lembra disso, e eu lembrei disso, irmão. Meus meninos eram pequenos, né? 6, nós não tínhamos a Lidiane ainda não. Nós éramos 6 crianças pequenas. E me parece que a Fátima não estava nem lá em casa, né? Nós morávamos lá no aeroporto 3. E o Espírito Santo me fez eu lembrar disso, amado Edson. O Espírito Santo fez me lembrar disso. E eu saí do meu serviço, no carro da firma que eu trabalhava, e passei na mamãe, peguei a Fátima, peguei meus filhos, e tinha passado uma tempestade lá, irmãos. A notícia era que passou lá no bairro do aeroporto 3 e tinha destruído muitas casas. E eu comecei a pensar nisso, aí chegando lá, eu falei, Fátima do céu, nossa casa, né? Não vou usar outra expressão não, mas era uma casa bem simples, 3 cômodos sem acabar, né? Nós tínhamos saído do aluguel naquela época e entramos nessa casa para nós adquirirmos a casa própria. E precisa tempo para a gente comentar aos irmãos a nossa experiência, mas uma hora com o tempo a Fátima vai complementar isso aí. E aí nós lá íamos e pensando, nossa Jesus, nossa casa lá tão, né, coberta de eternite, Jesus do céu. E quando nós entramos do bairro, nós olhávamos de um lado, uma casa estava metade caída, a outra estava o madeiramento tinha arrancado tudo. E eu falei, Jesus, que tristeza, né? E não tinha muitas casas, porém, as casas que tinham lá, quase todas, irmãos, estavam destruídas, né? Foram poucas casas que aquela tempestade não atingiu, e nós lá vamos, né? Quando nós olhamos assim na nossa humilde casa, nenhuma telha saiu. Nada. Não teve como eu e a Fátima chorar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E depois nós até arrumamos a casa uns dias para uma família de irmãos, uma família crente, que a casa dele foi destruída. E naquele tempo o prefeito era o Sidney Rocha, ele deu uma cobertura total naquele bairro. Logo o pessoal já estava abrigados, né? Mas foi uma tempestade que só Jesus, aquele dia, foi a mão de Deus, irmã Cléria, que estava estendida na nossa casa. Aleluia! Este é o nosso Deus. Então o Espírito de Deus fez eu lembrar disso, né? Aqui, eu tive que chorar. Meu Jesus, eu te agradeço, né? Porque a gente começa a pedir, aí o Espírito Santo começa a fazer a gente lembrar do que Ele já fez na vida da gente, né? As irmãs, os irmãos têm essa experiência. Quando os irmãos e as irmãs eram pequenos, conversavam com o pai, com a mãe, não tinha aquela liberdade. Nós com Jesus, não é diferente, irmãos. Quando a gente começa a falar com o Senhor, né? Não é assim? As irmãs lá dos Estados Unidos, não é assim? As irmãs que foram criadas aqui, a irmã Flávia, não é? Passou por aqui, fez um lindo trabalho aqui, não é verdade? Quantos momentos que você passou com Jesus, naquela intimidade, e você tinha confiança de contar tudo para Jesus, né? Às vezes, irmãos, a gente usa aquela expressão, Senhor, eu não posso contar isso para os irmãos, mas para ti eu posso contar. E você conta, aleluia, e o Deus que nós servimos entende tudo. Aí você para de pedir e você vai agradecer. Não, Jesus. Às vezes eu costumo até pedir perdão para Jesus, viu, irmão Edson? Jesus, me perdoa. Estou pedindo demais. Não, Senhor, tá bom. Mas, irmãos, cada um tem a sua liberdade, né? Cada filho tem uma liberdade com o seu pai. Não é assim? Né?
É desse jeito, né? Então nós que somos servos de Deus, nós temos liberdade com o Papai do céu. Aleluia! Né? Tem momentos que nós choramos, tem momentos que nós sorrimos, né? É isso aí, irmãos, é bênção de Deus, né? Então o nosso Deus tem cuidado de nós e nós vamos prosseguir a nossa caminhada. Conta que Jesus é bom. Fala, prega, irmãos, prega que Jesus é bom, né? Conta do que Deus fez nas campanhas. Irmãos, eu tenho muitas bênçãos a contar em trabalhos de campanhas. Trabalhos de campanhas. Eu não olho muito para quem às vezes não concorda, não. Eu vejo, irmãos, a minha necessidade e a necessidade da igreja como pastor. E trago o problema, irmãos, vamos orar. E Deus resolve. Aleluia, glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E vamos ouvir a missionária irmã Edivane também, contando o que Deus tem colocado no seu coração. Amém? Em seguida, o pastor Ismael dará continuidade nesse trabalho, né? E nós vamos adorar o Senhor. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer aos irmãos que estou feliz, grata a Deus, porque eu planejei estar aqui hoje. E eu confesso para os irmãos que não foi fácil estar aqui, né? Ontem eu cheguei do hospital, era quase meia-noite com meu filho. E hoje eu acordei e disse, Jesus, eu vou para a campanha, mas eu não vou falar nada. Que é para nada dar errado. Nossa, irmãos. Quando eu cheguei no meu trabalho, deu 9 horas, o telefone toca. Eu digo, era da escola do meu filho. Ele tinha caído, foi jogar basquete, tinha caído, aí estava lá machucado. E aí eu digo, eu não acredito nisso não, mas eu vou lá. E aí quando eu cheguei em casa, correndo agora, eu disse, Jesus, eu vou chegar lá na campanha. E eu estou aqui para a glória de Deus, né? O versículo para a meditação da igreja se encontra em Mateus 2, 20, a parte A. Só uma palavra. Levanta-te. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Quando eu li essa palavra, eu disse assim, verdadeiramente é o que eu precisava. Porque, irmãos, a palavra diz levanta-te, né? Então significa dizer que nós não estávamos levantados naquele momento, mas o Senhor, Ele está aqui, Ele nos dá a graça. Louvado e engrandecido. Ai de nós se não fosse Deus, né? Ai de nós se não fosse Ele nas nossas vidas, nos alegrando, dando força, e que a gente possa ter a convicção de que Deus, Ele não mudou, Ele ainda é o mesmo. O que prometeu, Ele é fiel. Eu não sei o que Deus te prometeu, mas eu sigo crendo nas promessas que o Senhor, Ele me fez. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Vai fazer 12 anos que eu estou aqui. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava em Salvador, dirigindo o culto de libertação. Quando o Senhor usou uma irmã e disse assim, prepare as malas. Eu disse, Jesus, depois de 15 anos que eu estou aqui, eu já andei tanto. Eu sou nordestina, né? Meu sotaque dá para aparecer. Além do sotaque, né? O nordestino, ele é muito friento. Então, você pode ver que eu estou com uma meia aqui, porque eu não aguento esse frio de Franca. Imagina vocês que são de fora, né? Como é difícil. Mas, naquele momento, eu disse, Jesus, eu não quero ir não. Deixa eu aqui, Jesus. Eu já viajei tanto, irmã. O Nordeste todo eu já morei. E ali, naquele momento, 15 dias depois, que eu vi aquela mensagem, aquela profeta entregar, eu estava morando em João Pessoa. Foi muito rápido. Passou-se 12 anos, mas quando Deus, Ele cumpriu, irmão, foi 15 dias. O que eu quero dizer nessa noite é que eu não sei o tempo da promessa, mas ela vai se cumprir. Porque quem prometeu, ela é fiel. Louvado e agradecido. E eu só passei em João Pessoa 6 meses. Porque depois de 6 meses, o Senhor disse mais uma vez, prepara as malas, vou eu te levar para o outro lado. De um nada, eu recebi um convite para mostrar
um trabalho aqui em Franca. Quando eu cheguei aqui, na empresa que eu trabalho há 30 anos, Magazine Luiza, quando eu cheguei aqui, o diretor olhou para mim, irmão, crente que ora, ele não é surpreendido. Quando eu entrei no Magazine, eu vi uma mesa vazia e o Espírito Santo bradou e disse, tu vai sentar aqui. Eu disse, vou não, Jesus, que eu não quero não. Eu quero voltar para o Nordeste. Irmão, e eu cheguei lá, o diretor mostrei o trabalho que tinha, saí de lá, fui para a rodoviária aqui em Franca, comecei a evangelizar, até da hora do voo de volta. Eu lembro que tinha um rapaz, eu acho que quem vai na rodoviária, quem foi, que é antigo aqui, era uma pessoa que ele engraxava sapato e ele era portador de deficiência, né? Então ele rastejava. E naquele momento eu comecei a pregar Jesus para ele, ele começou a chorar ali naquele momento. E eu fui embora, mas o Senhor falou. E quando eu cheguei em João Pessoa, depois de 30 dias, o diretor disse, estou indo aí para falar com você. Eu disse, ai Jesus. Com 30 dias depois que eu saí daqui, o diretor chegou lá e disse, preciso de você em Franca. Eu disse assim, eu posso orar, eu posso dar uma resposta depois. Ele disse, hoje ou nunca. Eu liguei para minha mãe, conversei com ela, ela disse, vai, é Deus. E eu estou aqui há 12 anos, louvado e agradecido nessa igreja, vai fazer. Com os meus pastores, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Que tem sido meu pai e minha mãe na fé. Me orientado, né? Ela pode, ele pode. Eu digo assim para ela, né? Pode falar, pode reclamar com a pastora, pode brigar comigo. Porque é minha mãe na fé. E foi aqui que eu aprendi. Vi promessas e vivo crendo que quem prometeu, ele é fiel para cumprir. Talvez para mim e para você não tenha jeito, esteja impossível. Talvez eu olhe para a minha luta hoje e diga, Jesus, eu não vou conseguir. Mas Lázaro estava morto e ressuscitou. Então, Deus que ressuscitou Lázaro, ele está aqui nesta noite, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estava analisando, Pai do Senhor, estava analisando nossa irmã Divânia testificar. Meu Deus, como tem pessoas que não acreditam que Deus usa vaso, né? Hoje mesmo o irmão estava conversando comigo e falou, Ismar, eu recebi uma mensagem de um irmão, ele acabou de pregar e falou que Deus tem uma surpresa para mim. E eu fiquei assim pensando. Eu falei assim, você duvida disso? Ele falou, não, Ismar, ele nunca falou nada assim para mim. Eu falei, então, jamais esse irmão é um irmão maduro, ia te falar essa palavra só para te agradar. Confia naquilo que Deus te falou. Ai, Pai, irmãos, cada um Deus levanta de um jeito. Eu estou sentindo o Espírito de Deus me tocar fortemente agora com pessoas incrédulas. Pessoas que não acreditam. Deus não tem bênção para incrédulo. Tem pessoas, irmãos, que ele tem que ver para crer. A época do ver para crer já passou. Foi a época do Judas. Aquela turminha lá já foi. E foi reprovado. Deus pode até dar uma oportunidade para alguém. Esse negócio de eu tenho que ver para crer. Deus ficou. Então, irmãos, a falha está em mim, está em você. Acredite naquilo que Deus fala. Sabe? Hoje está difícil as pessoas dar lugar ao Espírito Santo. É um inferno que se levanta. As pessoas querem falar contra, né? Mas orar, buscar, jejuar, as pessoas não querem pagar o preço. Não sabem o que a pessoa passa. Mas Deus é contigo. Quando eu ouço o testemunho da nossa irmã Edvânia, eu fico maravilhado. Uau, hoje Deus trouxe ela lá do outro lado. E ela veio aqui. Não veio à toa. Deus tem um negócio com ela ainda. Né? Trouxe essa saudação, essa palavra, que o nome do Senhor é de ser glorificado. E eu tenho certeza que Deus tem mais aqui para nós nessa noite. Hoje o instrumento
da noite da palavra vai ser a nossa irmã Flávia, que Deus possa usá-lo poderosamente. Irmão, segundo elo dessa campanha, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito nos nossos corações. Esses dias Deus tem falado muito, e que o nome do Senhor seja exaltado. Agora mesmo, na saudação da nossa irmã Edvânia, Deus já falou no meu coração, e vai continuar falando. Então a palavra é essa: acredite, confia naquilo que Deus tem te falado, não duvida. Se o Senhor falou que vai fazer, Ele vai fazer, para a glória do Senhor, amém? Irmãos, vamos orar. Logo em seguida, nossa irmã vai estar ministrando. Halabashuri canta labachu. Rei cachou que te que candarabachu, rere cantarabás. Deus, toma a tua filha, faça a tua vontade, Pai. Usa para louvor da sua glória. Continua trabalhando nesse ambiente, Pai, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ouvir nossa irmã. Dê lugar ao Espírito Santo do Senhor. Eu sinto a unção do Senhor forte nessa casa. A glória do Senhor está aqui. Hoje é dia de cura, hoje é dia de mudança. Fica na presença do Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? A palavra que nós já ouvimos, os louvores, já estamos saciados, né? Já poderíamos ir para casa satisfeitos com a palavra do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, para mim sempre é um prazer de estar aqui, porque aqui eu sinto em casa, né? Porque foi a primeira igreja que nós congregamos aqui quando chegamos em Franca. Então, para mim, quando eu venho, eu tenho que vir aqui, que é minha casa. Glória a Jesus, aleluia. Era para ministrar semana passada, o pastor tinha convidado, só que eu não sei, amanheci muito mal, à madrugada, com muita dor. Eu pensei que eu ia ter que ir para a emergência, dor na boca do estômago. Eu falei, Senhor, não vou conseguir ir. Aí o pastor falou, vai para a próxima, amém? O Senhor sempre nos dá oportunidade. Não sou pregadora, sou missionária. Mas a palavra do Senhor, né? Quem não sabe falar do amor do Senhor, né? O Senhor, Ele salva, cura, batiza e nos leva para o céu. É uma mensagem simples, mas é poderosa, amém? Vamos ler aqui, para não ficar só nas minhas palavras. Vamos ler o texto que é Lucas, né? O capítulo 10. E eu quero começar aqui do começo do versículo, que é a parábola do bom samaritano, o qual é uma passagem muito conhecida pelo povo de Deus, né? Mas a palavra do Senhor, a cada dia ela se renova, como está escrito. Então vamos ler. Fala assim a palavra do Senhor. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e espancaram e retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre as suas cavalguras, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastardes, eu te pagarei quando voltar. Quando, pois, aí Jesus faz a pergunta: qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai-te e faz da mesma maneira. Amém? Irmãos, nós vemos aqui a parábola do samaritano. É uma história, eu falo que é uma história para a igreja hoje como missão.
né? Esse foi o mandato do Senhor para as nossas vidas. Ide, né, por todo mundo, pregar o evangelho. Tem outro versículo da palavra do Senhor, fala, ide, fazei discípulo, né? E aqui fala do samaritano. O samaritano era um povo, irmãos, que era um povo que não era nem judeu e nem gentil, era uma mistura do reino do norte, dos assírios que vieram, e o povo, uma parte do povo judeu, eles foram embora para Jerusalém, mas uma parte não quis ir, então misturou com esses assírios que ficaram, então foi mesclado. Então o povo judeu, que eram os judeus mesmo, então eles viam essas pessoas como, vou falar assim, gentílica, mas nem tão gentílica, era uma mistura. Então eles tinham assim, eles não queriam nem chegar perto desse povo, porque eles tinham assim, como que eu quero falar? Eles faziam desfeito, porque eles não faziam parte eles eram judeus, mas se misturaram. Então, eles eram piores do que os gentios. Então, assim, eles queriam passar de largo. Eles não queriam nem saber desse povo, do samaritano, né? Tanto quando Jesus, ali no poço, né, falando com a mulher samaritana, os discípulos saíram e quando voltaram ficaram assim. E até a própria mulher samaritana falou, como tu, sendo judeu, está falando comigo, samaritana? Eles conheciam, eles esperavam o Messias, mas, porém, eles como eles também se misturaram com outros deuses, então eles tinham essas misturas. E aqui fala que, e respondeu Jesus, descia um homem de Jerusalém para Jericó. E eu vejo nessa pequena passagem aqui, quantos têm descido do altar, quantos têm descido da presença de Deus e têm se desviado para o mundo. Porque aqui ele descia um homem de Jerusalém. Jerusalém representa um lugar de adoração. Jerusalém representa um lugar que nós temos a presença de Deus, um lugar que nós temos comunhão com Deus. Não é assim? Jerusalém representa isso para o povo de Deus. Mas aqui fala que esse homem, ele descia para Jericó e caiu na mão dos salteadores. Hoje os salteadores estão lá fora. Quantas pessoas se desviam da presença do Senhor? Quantas pessoas conhecem a presença de Deus e descem, não querem saber, hoje não dá mais valor, estão desviados e caem na mão dos salteadores do inimigo. E o inimigo vem, rouba a paz, rouba a alegria, rouba o gozo, rouba a presença do Senhor. E fala que os quais despojaram, espancaram e retiraram, deixando meio morto. Ele não ficou morto totalmente, estava meio morto. Quando alguém sai da presença do Senhor, ele ainda que está lá fora no pecado, ele ainda lembra, Senhor, que tristeza eu tenho, quando eu me lembro das coisas que o Senhor fazia para mim lá no passado. Ele não está totalmente morto, ele ainda está lembrando um pouquinho das coisas de Deus. Quando nós paramos de buscar a presença de Deus, muitas das vezes, irmão, nós começamos a sentir fracos, e nós mesmos às vezes falamos, aquele tempinho que eu buscava o Senhor, era tão bom aquele tempo, não é assim? Nós não estamos totalmente vivos, estamos meio mortos. Muitas das vezes, isso simboliza mornos, não é assim? Aqui está falando, é a palavra de Deus, meio morto. E descia no caminho, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo passou de largo. E também descia um levita, que chegando àquele lugar, viu, passou de largo. O sacerdote, pela lei, eles não poderiam parar. Por quê? Porque sacerdote, em Levítico, capítulo 22, diz ali das leis, que eles não poderiam tocar em nada que estava morto, em nada que estava sujo, que eles eram contaminados. Eu creio que eles viram e pensou que estava morto. E eles dizem, não vou tocar, está morto, não posso me contaminar. Eu tenho que ficar de longe, não posso contaminar. E esse caminho em Jericó, pelos estudos, porque Jericó foi aquela cidade que Josué, ali, quando deu a volta, né? Mas essa cidade foi reconstruída. E diz que era uma cidade de comércio, porque os anos passaram. E essa cidade, pelos estudos, tinha mais de 12 mil sacerdotes que viviam aí, porque era perto de Jerusalém.
Então ali era muita passagem de lá para cá, de cá para lá, para os sacerdotes e levitas ir para o templo, e até mesmo o povo ir para o templo. Só que eles não podiam parar, porque ele pensou que estava morto. Ele não tinha certeza, eles às vezes pensou que estava morto. E muitas das vezes nós pensamos assim, ali está morto, eu acho que eu nem vou chegar. Nós fazemos acepção de pessoas. Quantas as vezes nós falamos, não posso chegar perto, porque eu não sei se eu vou me contaminar, não é assim? Não sei se isso é para mim, não quero me envolver. Hoje em dia muitos falam, eu não quero me envolver, cada um no seu problema. Aqui eu não sei se é tanto como lá de onde eu venho, né? Que é muita independência, cada um no seu problema. Mas a igreja de Cristo é uma só. Todos nós temos que nos envolver, independente aonde nós estamos, porque somos um corpo de Cristo e o Senhor nos chamou para envolvermos. Não importa se está meio morto ou se está morto, porque o Senhor nos chamou para sermos sal, o Senhor nos chamou para sermos luz, e o Senhor nos chamou para servirmos. E o sacerdote era o representante de Deus na terra, ele levava do povo para Deus. Mas para ele levar o povo para Deus, ele tinha que se envolver. Porque como que eu vou saber a necessidade se eu não me envolvo? Mas é que ele não queria se envolver. Mas um samaritano que era desprezado, um samaritano que não tinha nada a ver, um samaritano que foi passando, irmãos, e um samaritano, ele estava aqui passando e vendo, moveu-se de grande compaixão. E eu me lembro do versículo que fala que muitas das vezes o ímpio faz papel de justo e o justo papel de ímpio. Aqui me leva a lembrar dessa frase. Porque, pensa bem, quem era para se comover de compaixão? Era o sacerdote e o levita. Porque eles foram chamados para essa obra. Eles foram chamados para estar envolvidos nas coisas de Deus. Mas eles não se moveram de compaixão, de amor, da empatia que era para ter. Mas o samaritano, que era considerado, vamos falar assim, um gentil, né, um lá fora, ele que se moveu de compaixão. E fala aqui que ele, de íntima, foi tão profunda a compaixão dele, que ele não se importou se era um judeu. Quem sabe era um judeu? Que a história não conta, né? Vamos falar que era um judeu que estava ali. E ele não quis nem saber se era judeu, se não era judeu, quem era. Ele só viu como um ser humano e ele diz, não, eu vou ter que ajudar essa pessoa. Eu não posso passar de largo e deixar ela aí jogada. E ele aproximou, irmãos, e olha o que ele fez. Ele atou-lhes as feridas, deitou-lhe azeite. Olha, ele já estava preparado. É interessante que ele estava passando, ele estava com azeite, ele estava com vinho. Pensa bem, me lembra das virgens. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Aqui, irmão, se a gente for pensar, um samaritano, se for um gentil considerado, como que ele já estava preparado, carregando azeite, carregando vinho? Porque aqui o azeite representa cura, representa o Espírito Santo. Pensa bem, ele estava com isso. E vinho que simboliza alegria, gozo, o sangue do cordeiro. E pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E não foi isso que o Senhor fez conosco? O Espírito Santo, ele usou alguém um dia para falar conosco, um samaritano para nos acolher, para falar de Jesus, nos trouxe para a casa do Senhor, que é o reino, né? Nos deu o azeite, nos encheu do Espírito Santo, nos deu o vinho, o gozo, a alegria, que é a alegria do Espírito, porque por mais que nós passamos dificuldades e luta, mas ainda nós temos esse gozo, irmão, que o mundo, as tristezas não pode arrancar de nós. E ele partiu e ainda deu 2 dinheiros. Um dinheiro, ele deu 2. Aqui podemos falar, se formos contar no dia de hoje, era como se fosse, na moeda de hoje, eles falam como $40, ia ser como mais ou menos, hoje, uns R$415. Ele pagou ali,
para 2 dias. E ele falou, cuida dele e tudo que gastares, eu pagarei quando voltar. E não é isso que o Espírito Santo tem feito? Ele tem cuidado de nós, ele tem usado a igreja, os pastores, os irmãos, um cuidando do outro. Porque o pago vai vir quando ele voltar. Às vezes você e eu, nós esperamos receber algo do homem. Mas às vezes nós falamos, eu não vou fazer isso para a obra porque fulano não está fazendo, porque eu também não recebo. Mas aqui diz, tudo que gastares, eu pagarei quando voltar. A recompensa vai vir do Senhor. Porque quando fazemos algo, não estamos fazendo para o pastor, para o obreiro, para ninguém, estamos fazendo para o Senhor. Quando nós trabalhamos, a palavra do Senhor fala isso, até mesmo no nosso trabalho. Quando nós trabalhamos, a palavra do Senhor fala assim, você não trabalha, trabalha como se fosse para o Senhor. Porque aonde nós vamos, somos representantes de Cristo na terra. Então o meu caráter, o meu comportamento representa Cristo na terra. Eu não sei como, às vezes, da forma que eu trato meu esposo e a minha esposa, eu represento Cristo na terra. E é o Senhor que vai nos pagar. Como eu cuido dos meus filhos, irmãos, eu estou fazendo para o Senhor. Porque nada é nosso. É interessante que uma vez eu estava orando lá em casa, passando uma situação. E era uma situação até de perdoar alguém. E eu não sei com os irmãos, mas eu penso que perdão é algo muito difícil. E assim eu sei que Deus tem trabalhado muito comigo nessa parte. E aí eu estava lá orando e orando, porque eu não sabia o que eu tinha feito com essa outra pessoa, porque a pessoa não me falava e eu queria saber, eu estava ficando até doida para saber, a pessoa não falava. E aí que eu ficava, meu Deus, o que eu fiz? Irmãos, e aí? Mas o diabo é sujo, porque ele faz essas coisas para nos tirar da presença de Deus, para nos trazer perturbação. E eu estava orando e o Espírito Santo falou assim para mim, Flávia, para você saber o teu nível de intimidade comigo, lembra de um termômetro, não de um termostato. Assim, irmãos, eu ouvi a voz do Senhor nesse ouvido audível como eu estou falando. E ele falou, porque o termostato você muda a temperatura, mas o termômetro é aquela que vai ser. Aí Deus falou, quanto mais íntimo você estiver comigo, rápido você perdoa. Quanto mais lá embaixo você estiver na sua intimidade comigo, vai ter dificuldade de perdoar. E eu falei, meu Deus, e o Senhor continuou falando comigo. Sabe por quê? Porque o que eu dei na minha palavra é os dons e os frutos. Mas para você conhecer um cristão, você não vai conhecer pelos dons. Você vai conhecer pelos frutos. Porque os frutos são meu caráter. Dons, qualquer um pode ter. Qualquer um, eu posso dar língua estranha, pode falar, profetizar, curar. Porque eu dou para edificar a igreja, o povo, para eles virem a mim. Mas os dons, os frutos, é o meu caráter gerado em você. O meu caráter crescendo em você. Porque naquele dia, o Senhor estava falando isso que eu estou falando para os irmãos. O Senhor falou, porque naquele dia, muitos vão dizer, no teu nome eu preguei, profetizei, curei. E eu vou dizer, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas naquele dia você não vai ouvir, você que tem os frutos, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não. Porque é o meu caráter gerado em você. E quando nós temos o caráter de Cristo gerado em nós, irmãos, pode alguém pisar no nosso calo, não vai importar, porque nós vamos estar mortos, carnalmente falando. Porque morto não reage, carne não reage porque está morta. Mas quando nós estamos vivos, qualquer coisa vai nos intimidar, nós vamos ficar magoados, nós vamos reclamar e murmurar. Por quê? Porque estamos vivos. Mas quando Cristo está gerando o caráter dele em nós,
passa o que passar, nós falamos, não posso fazer isso, não posso falar mal, vou ter que ajudar, me magoou, me machucou, mas eu vou ajudar, porque eu tenho um caráter de Cristo, é misericórdia, é compaixão, é amor. Senhor, eu ajudo, Senhor, porque o Senhor morreu por mim. Eu não merecia, e o Senhor fez por mim. Então, irmãos, isso é o que o samaritano fez, ele teve compaixão. Se você às vezes pensa, Senhor, o que eu faço para ter o reino? Eu ainda não sei o meu chamado. Irmãos, amor é a base de todo o evangelho. Se você ler 1 João, lá vai falar, o amor é acima de todas as coisas. Porque aqui o sacerdote e o levita, eles não fizeram, porque eles estavam presos na lei. Mas Jesus veio, Jesus é maior do que a lei. Jesus falou, o samaritano não importou com a lei. Não, ele falou, não, eu vou ter que pôr em prática o amor agora. Independente do que fizeram e falaram, não, o amor prevalece. O amor prevalece. É difícil amar? Sim. Mas quando mais a gente está perto de Cristo, se torna fácil. É difícil perdoar? Muito. Mas quanto mais nós estamos comendo do fruto de Cristo, se torna fácil. Porque é o Senhor que vai começar a gerar em nós os frutos. E fala aqui, qual, pois, destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Irmão, o próximo foi aquele, o samaritano. Agora, quem é o meu próximo, Senhor? Meu próximo começa dentro da minha casa. Meu próximo é meu irmão, é meu pai, é meu esposo, a esposa, os filhos, meus próximos, depois meus vizinhos. Irmãos, a gente não precisa ir muito longe para fazer a obra. Porque começa em Jerusalém. Muitas das vezes, eu lembro que quando eu congregava aqui, a gente fazia ministério de rua com as crianças, né, na época da Denilda, e eu amava o ministério, porque eu amo o trabalho com crianças. Irmãos, e eu queria muito ir com a Fátima, que estava lá na África, para a África, e minha mãe não deixava, e eu falava, mas eu quero ir lá. Irmãos, não precisava, hoje eu entendo isso. Já estávamos fazendo aqui, no bairro aqui, Vila Formosa. É um ministério. Quando eu ia trabalhar, irmãos, ali, passava pela Rosângela, que era minha parceira de oração. Quantas vezes eu passei ali ali lá embaixo, que ficavam os drogados, e distribuía folhetos às minhas 2 horas de almoço, porque eu não ia para casa, que era longe. Irmãos, e eu fazia culto quinta-feira só, eu lembro, na casa de um dos drogados ali. E eu ia às vezes eu chamava os grupos, às vezes não podia, eu ia lá só. Mas eu falei, não, lá eu tenho que ir lá, eu tenho ali uma... Irmãos, e um dia eu estava orando, já tinha ido embora. E eu falei, Senhor, o que virou daquele povo, aquela moça, com aquele rapaz, aquele grupo, Senhor, tudo drogado. Senhor, o que virou aqueles meninos que nós evangelizava lá na Vila Formosa? Nunca mais eu vi. Como que eu vou saber se valeu a pena? Irmãos, um dia eu estou lá no centro, ali na papelaria evangélica que tinha, a irmã Beatriz do irmão Guedes, estava até na porta, e eu saindo da papelaria, eu estou andando, vem um rapaz, irmãos, era tudo criança, vem um rapaz e me dá um tapa aqui nas costas e fala, tia, ele é bem alto. Irmãos, eu pensei que ia me roubar, eu tomei um susto, irmão. Quando eu olho para trás, menina, eu não te conheço, eu não sou sua tia. Aí ele, você é minha tia. Eu falei, e a irmã Beatriz começou a rir. E ele, você é tia dele. E eu? Nem conheço. Ela falou, Flávia, ele é o filho daquela irmã que tinha 5 crianças. Eles é obreiro lá na sede hoje. E eu fiquei assim, você é meu sobrinho. Aí eu abracei ele. Eu falei, meu Deus. Eu falei, Jesus, vale a pena, irmãos, nem que for uma alma. Outra vez, em 2016, eu continuava perguntando ao Senhor, Senhor, cadê aquele jovem que era tudo drogado? Eu imagino nem sabe o que virou desse povo. Cadê, Senhor? Será que foi salvo? Em 2016, quando meu esposo veio, ele tinha ido pregar. Eu não lembro o bairro, não sei se é Palmeiras, eu não me lembro o bairro. Nós fomos na época com o pastor Juvenal.
E quando o Pires estava ministrando, meu esposo, e terminamos, eu estava lá atrás, assim, no banco, e a Carla estava do Valdir, e aí veio essa irmã, vem e me cumprimenta, e fala, Flávia, você está aqui? E eu falei, Pai do Senhor, irmã, eu acho que você está me confundindo, mas eu não sei como que você sabe meu nome, mas eu estou aqui. Eu falei, mas eu não estou lembrada da irmã. Ela olha para mim e lembra, e eu, oi, irmã, me desculpe, eu não lembro, eu estou achando que eu pareço com alguém, que a irmã me confundiu. E aí ela falou, amor, vem aqui. Era o pastor da igreja. E desce o pastor. Ele é bem alto. E ela é pequenininha assim. E ela, peraí que eu vou chamar meus filhos. Aí veio o casal. Você lembra? Eu, não. Ela lembra do meu esposo? Eu, não, nunca vi. Aí ela, irmã, pensa. E eu, irmã, eu não lembro, me perdoe. Eu nunca lembro que eu vim aqui nessa igreja. Menina, como que você não lembra? Nós éramos os drogados que você pregava. Eu era a menina e ele era o drogado. Irmã, eu dei crise de choro. Eu comecei a chorar e falar, e Deus me falou, Espírito Santo, é o fruto que você me pedia para que você visse. Irmãos, vale a pena, irmãos, servir ao Senhor. Às vezes você está evangelizando e você pensa que não está fazendo efeito nenhum, porque você não vê mudança. E ele disse, Flávia, quando você parou de ir lá em casa, parou de nos dar folheto, eu falei, cadê a Flávia? Ela sumiu. E aí, como ele tinha um endereço atrás, eles vieram no Imperador visitar, e aí eles foram libertos e converteram, batizaram, casaram, e só sei que viraram obreiro e hoje dirige igreja. E eu falei, meu Deus, olha o poder do Evangelho. Irmãos, não existe ninguém que o Senhor não possa mudar e alcançar. Basta nós estendermos a mão como um bom samaritano. Irmãos, nós sabemos ao menos dar um folheto. Nós sabemos ao menos falar, Jesus pode te libertar. Nós não podemos ter desculpas, irmãos. Nós damos muita desculpa, muitas das vezes nós falamos, não tenho tempo. Quantas mil pessoas por ano nós passamos perto? Nos ônibus, nos pontos de ônibus, nos pronto-socorro, nos médicos, aonde nós formos. Quantas pessoas que o Senhor vai requerer de nós, de mim e de você. Porque isso é missão, irmãos. Missão começa onde eu estou. Missão, irmãos, começa na minha casa. Porque também muitas das vezes eu quero ganhar o mundo lá fora e minha casa está perecendo, meus filhos estão perecendo. Nós não pagamos o preço. Porque às vezes nós não temos tempo para os de dentro de casa. E os filhos crescem revoltados. Porque muitas das vezes nós ficamos tão ocupados com o reino que nós esquecemos de conhecer o dono do reino. Nós esquecemos de conhecer o dono da vinha. Porque a intimidade, irmão, é o que faz a diferença. Às vezes aquilo que eu quero fazer em 10 anos, se eu passo na intimidade com o Senhor, eu faço em 1 ano. Porque o Senhor é aquele que multiplica e prospera. Irmãos, nunca que nosso tempo na presença de Deus é perca de tempo. Nunca. Nunca que nós sentarmos com a nossa família e fazer um estudo bíblico é perca de tempo. Fazer um culto em casa é perca de tempo. Não é, irmãos. Não é. Então aqui fica essa palavra, irmãos, que nós venhamos a ser o bom samaritano, como diz a palavra do Senhor. Que nós venhamos realmente estarmos cheios do Espírito Santo, do azeite como ele estava, do vinho que ele estava, para quando nós vemos um aí caído, nós podemos ter para passar para eles, passar nas feridas, que nós possamos dar o vinho para ele tomar, que é o Espírito Santo e que é o sangue do Cordeiro. Irmãos, que esta palavra, irmãos, que não sejam as minhas palavras, mas que esta palavra venha, irmãos, falar com os irmãos. Porque a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Amém?
e que nós venhamos a trabalhar, irmãos, de forma que venha estar os bancos desta igreja cheia, irmãos. Irmãos, busca os que estão lá fora, os drogados, caídos, os que estão, enche essa igreja, irmão, de pessoas que são, irmãos, desvalorizadas do mundo, da sociedade lá fora. Porque o Senhor, Ele veio para salvar os que havia perdido. O Senhor quer que nós vamos lá fora nos vale, passa, pega pessoas e traz para a casa do Senhor. Irmãos, nós podemos fazer isso. Se você vê um andarilho, traga para a casa do Senhor. Se você vê aí famílias que estão necessitadas, traga para a casa do Senhor. Irmãos, quantas vidas estão com sede? Porque a obra de Deus aqui, se você vê, não é somente espiritual, é ação, é obra. Não, a obra de Deus não funciona só no espírito, mas também, irmãos, no material. Pessoas passando necessidade. Quantas cestas nós fazíamos e nós íamos com a irmã Jerominha nos bairros, irmão, arrecadando comida. Com um Alaô, ele lembra, ele tinha um carro, na época ele estava desempregado, ele usava o carro dele que ele tinha, eu lembro, e a gente ia para a Restinga. Nós saíamos nessas ruas, tudo no meu horário de almoço, eu fazia os folhetos, os panfletos, e dava de porta em porta. No outro dia, eu, Alaô, vamos lá buscar as comidas e as roupas do povo, nós buscávamos. Irmão, as comidas, a gente fazia cesta para a igreja. As roupas, a gente vendia, eu lembro, como hoje, R$1. E nós arrecadávamos o dinheiro na cidadezinha que a gente ia, pegava o alvará e comprava mais cesta. E nós colocava as caixas na igreja e eu colocava na rádio e falava, aqui está doando cesta. E as pessoas perguntavam, posso ir pegar? Pode, só depois do culto. Tem que vir no culto, depois você pega a cesta. E quinta nós temos culto nos lares. Então essas pessoas vinham e a gente fazia isso. Irmão, Deus nos dá estratégia. Deus sempre nos dá estratégia de guerra. E eu sei que o Senhor, Ele abençoa. Porque quando é para o reino, Ele abençoa. Porque Ele veio pelas vidas. Irmão, quando o negócio é alma, irmãos, pois o Senhor, Ele abençoa. Se o coração está em alma, irmão, pois pode ter certeza. Deus faz vocês o povo mais próspero dessa terra. Só para investir em almas. Amém? Porque Deus quer ver o povo dele próspero. Porque o povo de Deus tem que ser um povo próspero. Não é somente espiritual não, irmão, é financeiramente falando. Porque o reino de Deus precisa disso, para que cresça. E que o Senhor venha continuar abençoando esse ministério. Que o Senhor venha continuar abençoando cada irmão aqui presente. Eu amo vocês, vocês estão no meu coração. Que Deus abençoe e eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém? Irmão do céu, só nos resta agradecer, né? Deus falou de uma forma tremenda nos nossos corações. Que Deus seja louvado, que Deus abençoe a vida da nossa irmã Flávia, sua família. E as portas sempre estão abertas, né? Como é bom ouvir experiência, palavra, como foi bom a sua vinda aqui. Que o nome do Senhor seja glorificado. E os irmãos coloquem em pé, vamos agradecer a Deus. Leva a sua palavra para a sua casa. Deus falou muito forte com o nosso coração. Eu vou levando a minha parte e leva a sua parte também, em nome de Jesus. Amém? O pastor vai orar e dar a bênção apostólica. Amém. Soberano Deus, Pai da eternidade, nós te damos graças por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Jesus de amor e de bondade, nesse momento, Senhor, nós pedimos a Ti que nos guarde, nos protege. Jesus, continue conosco nessa caminhada. Papai, abençoe cada um dos nossos irmãos que estão aqui, cada uma de nossas irmãs. Jesus, nesta noite eu quero crer, meu Pai, que o Senhor estará operando maravilhosamente. Pai de amor e de bondade, quero ministrar a vitória, a cura, a solução do problema de cada um. Meu Pai, nós queremos pedir a Tua bênção, ministrando vitória espiritual, meu Jesus, no ministério, na chamada de cada um. Jesus, usa poderosamente, Senhor, que esta palavra que foi ministrada aqui nesta noite,
nós possamos colocar na nossa vida do dia a dia em prática, e nós te servirmos melhor, e o nosso coração, ó Pai, possa continuar cheio da porção do Teu Espírito. Amém? Amém, Jesus. Coloca a mão no coração. Que a graça, o amor de Deus e a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja com todos nós, e todos juntos dizemos amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor.